Bem, o sistema de custeio da FADESP, inicialmente nós adquirimos da nossa parceira Fundep e fizemos as adaptações, claro, para a FADESP. Tá? Então, eu vou colocar para vocês algumas telas do sistema e fazer essa demonstração de como nós chegamos até utilizar o sistema de custeio. Bem, o método que foi utilizado é o método de custeio por absorção. Isso tem que ser explicado inicialmente, né? Qual o método. E aí nós vemos que esse método, nele, todos os custos diretos e indiretos, após serem agrupados nos departamentos ou setores, devem ser levados para os produtos oferecidos pelas organizações. Então, o que o método que ele coloca? Que todos os custos, vamos dizer assim, dos centros de custos de serviços têm que ser relevados para os centros de produção, onde nós identificamos os produtos que serão oferecidos, que são colocados na precificação quando recebemos uma proposta de um projeto. Tá? Porque a precificação será feita da proposta antes da assinatura do instrumento do projeto. E aqui colocar para vocês, só aumentar um pouquinho aqui a tela. Colocar para vocês essa tela onde nós listamos aqui os centros de custo da Fundação, para demonstrar para vocês como foi feito inicialmente todo o repasse de custos dos centros de custo de serviço para os de produção. Então, aqui eu não falo em setores, e sim em centros de custo, porque alguns daqui são setores, mas aqui embaixo, como um centro de custo de transporte, nós tivemos que criar para ser mais preciso na hora de repasse destes custos até chegarmos à área de produção. Usar como exemplo aqui o centro de custo número 3 da diretoria, que o tipo de rateio que foi utilizado foi o de absorção, e o critério de rateio é percentual entre os centros. Ou seja, o custo da diretoria ele foi repassado para 2 centros de custo, o 5 e o 36, e daí por diante repassado para os outros centros. Os centros de custo 5 e o 36 são as 2 gerências. Tá? Colocar para vocês, então, que o custo da diretoria, explicando a respeito primeiro dos setores de gestão. Então, da diretoria, repassam os custos para as gerências e daí por diante. Outro exemplo aqui, para deixar mais claro, o centro de custos número 12, coordenação jurídica. Bem, o tipo de rateio foi o direcionador, onde um critério de rateio é de acordo com a demanda do portal jurídico. Bem, nós tivemos que, para ratear o custo do setor jurídico, criar um programa onde todos os setores que demandassem serviços do setor jurídico teriam que se registrar, fazer o registro desse pedido, para que no final do mês quantificassem todos os pedidos de cada setor e aí iríamos ratear o custo do setor jurídico. Para ficar mais claro, vamos colocar isso em um fluxo para demonstrarmos que os custos, como os custos dos serviços chegaram aos produtos. E aí, mostrar para vocês. Inicialmente, a Fundação ela tinha o sistema de gerenciamento, onde dentro do sistema de gerenciamento, nós temos todos os registros financeiros. Então, depois adquirimos o sistema de custeio. E aí fizemos a interligação do sistema de gerenciamento para o sistema de custeio. Todos os valores, todos os pagamentos da área registrados na área financeira são repassados para o programa, para o sistema de custeio. E aí, inicialmente, todos os custos diretos que são registrados mensalmente chegam já no sistema de custeio diretamente para cada centro de custo. E o que nós temos, então, que fazer rateios são dos custos indiretos, porque a Fundação, além dos centros de custo dos setores, temos um centro de custo geral,
que é o que nós buscamos diminuir ao máximo. O centro de custo geral é onde tem rubricas que nós temos que, no final, ratear os valores que são colocados naquelas rubricas. Um exemplo prático de gastos que são registrados no centro de custo geral, quando nós temos um workshop para os colaboradores da fundação. Então, nós teremos que, inicialmente, nós registramos todos os gastos daquele workshop no centro de custo geral, mas quando iremos repassar essa informação para o sistema de custeio, aí sim nós fazemos um rateio por algum critério, colocando, por exemplo, por número de funcionários, dividimos então aquele valor que está registrado no centro de custo geral. Tá? Pessoal, nós fizemos essa redução até na época da implantação, fizemos reuniões para debatermos sobre aonde ficariam alocados, repassarmos todos os custos para os setores específicos e deixarmos o mínimo no centro de custo geral. Isso para nós não termos que fazermos esses rateios, que são rateios que nós podemos dizer assim, um pouco subjetivos, porque você tem que escolher alguma forma de ratear. Por número de funcionários, por metro quadrado, de alguma forma você tem que ratear aquele custo. Então, se nós direcionarmos o custo, colocarmos aí diretamente no seu centro de custo específico, é melhor para diminuirmos o máximo essas formas de rateio no final. Tá? Então, todos os custos já repassados para cada setor passam a ser rateados um a cada vez para os demais centros de custo. Se eu tenho custos no centro de custo número 1, eu vou rateá-lo nos demais por algum critério de rateio. Ou seja, é uma cascata, eu vou repassando os custos até chegarmos nos nossos produtos. E aí o último rateio, então, é somente para os nossos... para os nossos centros de produção. Bem, quando nós fizemos a avaliação de que seriam os produtos que nós poderíamos utilizar para calcularmos a precificação de uma proposta, qual seria o custo de gerenciar aquela proposta, nós avaliamos e verificamos que seriam somente 4 grupos de produtos, que nós poderíamos, quando recebêssemos uma proposta, precificar aquela proposta. O setor de gestão de pessoas, ou seja, os produtos de gestão de pessoas, os produtos da área de importação, os produtos de compras e a prestação de contas, que vamos dizer que toda proposta, todo projeto tem ou não que prestar conta. Isso aí para fazer a diferenciação, então sermos mais precisos, se não tem prestação de contas, esse custo não vai ser colocado na hora da precificação. E esse fluxo nós podemos colocar aqui e mostrar no quadro do sistema realmente. Aqui todos os centros de custo, onde eles recebem o custo direto dos gastos realmente destes centros. E aqui o custo indireto, que eu falei para vocês que é o centro de custo geral da fundação, é o primeiro rateio que é feito. Tudo que está registrado no centro de custo geral, nós incluímos aqui, rateamos logo no início. Então, isso mensalmente, tá? Então, no mês de abril de 2016, nós tivemos, somando todos os centros de custo, todos os valores do centro de custo, o valor total mensal, e aqui já está, para iniciarmos o rateio de cada centro de custo posteriormente. Ou seja, fechamos o valor total e iniciamos pelo centro de custo Copa e Limpeza, e por um critério de rateio, repassamos todo o valor de Copa e Limpeza para os demais centros de custo. Quer dizer, não todos os centros de custos, porque a Copa e Limpeza, ela não prestou serviços para a área de manutenção, conservação e limpeza, e nem para a área de transporte e combustíveis. Tá? E a cada rateio, na próxima totalização, este centro de custo já aparece zerado. Já repassou, então não volta custo para este centro. E aí, dando continuidade, fazemos o rateio de todos os centros de custo, até chegarmos no final, e aqui eu fiz um corte só dos 3 últimos centros de custo. A coordenação financeira
todo o custo da coordenação financeira foi rateado somente para 3 centros de custo. O setor de arquivo, que é o nosso centro de documentação e informação, ele não foi rateado e sim direcionado o custo dele para a área de prestação de contas, porque no entendimento de que este centro de documentação e informação presta quase todo o seu serviço para a área de prestação de contas, e a área de licitação, que nós rateamos somente para 2 setores, o setor de importação e o setor de compras. E aqui é o resultado final. O resultado final dos 4 setores de produção. E aí, eu falo em 4 setores, mas nós estamos vendo aqui ainda 5 valores, totalizando o resultado final. Bem, esse 5º valor aqui é o setor de concursos. O setor de concursos, ele só recebeu o custo dos outros setores, mas esse custo não pode ser repassado para os produtos que serão precificados, que serão utilizados na precificação. Porque o setor de concursos, na fundação, ele é como se fosse um projeto. Tá? Então, eu não posso pegar o custo do setor de concursos e jogar para os preços dos produtos que irão precificar a proposta. Tá? Ficou claro essa não utilização do custo do setor de concursos? Então, nós já temos, aqui chegamos ao ponto de termos todo o valor de custo da fundação direcionado em 4 setores, somente nos 4 setores de produção. Tá? Bem, precificação dos produtos oferecidos pela fundação. Já temos os recursos centralizados, aí nós podemos, então, chegar ao preço de cada produto, preço unitário. Se nós temos, então, os valores que foram trazidos da área financeira, e nós temos as quantidades de todos os itens trazidos do nosso sistema de gerenciamento, para sabermos quantas compras foram feitas, quantos pagamentos de pessoal foram feitos e quantas importações foram feitas. Então, agora eu tenho condições de ter o preço unitário dos meus produtos. Bem, naquela tabela, nós vimos lá o mês de abril. Então, o custo do mês de abril, nós já poderemos, no início de maio, utilizar aqueles preços do mês de abril, se recebemos uma proposta em maio para precificá-la. Mas só que nós não utilizamos somente o preço do mês de abril, fazemos a utilização de um preço médio durante o período de 12 meses, até porque aquele preço, aquele valor do produto no mês de abril pode ser muito alto, muito baixo, então utilizamos uma média de 12 meses depois para precificar. Esse quadro é só para nós reforçarmos aqui o raciocínio do que foram absorvidos pelos 4 produtos. Toda a estrutura necessária para gerenciarmos o projeto como um todo. Então, nós, no final, se você verifica o preço do produto que irá compor a precificação, você pode até, olhando aquele valor e colocando bem, uma compra está sendo, que o preço de uma compra está elevada, o preço de um serviço de gestão de pessoas estaria elevado. Mas naquele preço está toda a estrutura da fundação, que a todo tempo é revista, essa estrutura, então é a estrutura necessária, e que aí o custo é centralizado no preço. Mas todo cliente, coordenador, financiador, recebe da fundação, antes das aquisições mesmo dos produtos, antes mesmo de assinar o instrumento, a fundação já está à disposição com toda a sua estrutura de elaboração de projetos, da área de informática, parte de comunicações, da área jurídica. Então, até mesmo antes de contratar com a fundação já está à disposição dos seus clientes. E depois de assinar o instrumento, durante a aquisição, o restante de toda a estrutura. Central de atendimento, se é feita uma solicitação de algum serviço de gestão de pessoas, primeiro tem que passar, por exemplo, na central de atendimento. Então, aquele custo, por isso que é repassado para o preço do produto de pessoal. A comissão de licitação,
que está envolvido dentro da área de compras. Então, no item de compras está o custo da licitação, da coordenação financeira, que lança todos os pagamentos e, além de lançar os pagamentos, cuida de atualização diária do saldo para disponibilizar aos coordenadores dos projetos, de forma online. E o Centro de Arquivamento dos Processos é um outro exemplo também, que o custo do Centro de Arquivamento de Processos está no preço dos produtos, e esse serviço que está inserido no todo da fundação, nós temos quando nós atendemos um projeto, durante a vigência fazendo arquivamento, esse serviço ele passa do período do projeto. Se o projeto dura 1 ou 2 anos, todo o Centro de Documentação e Informação, além de arquivar o material, de cuidar para que seja organizado da melhor forma, e muitas das vezes a organização é mais para atender o cliente, o coordenador, o financiador ou órgãos de controle, quando forem auditar e que tem que receber aquele material. E o Centro de Arquivamento também é um exemplo de como a Fundação terminou o projeto, mas continua à disposição, e aí arquivando por 10, 15 anos, dependendo do prazo que é necessário, para você guardar. Ou seja, toda a Fundação tem um grande centro de arquivamento e que aumenta este centro, e não é para projetos que estão em vigência, só para projetos que estão em vigência, é para todos os projetos que já foram gerenciados para trás. Tá? É por isso que nós colocamos dessa forma, para ficar mais claro o que está inserido no preço dos produtos. Bem, dentro do sistema de precificação, temos também um sistema de avaliação de risco de um projeto. Identifica o grau de risco do projeto e transforma em percentual a ser calculado sobre o valor dos custos do mesmo. Bem, a identificação de risco também é uma forma de ser preciso, de ser mais justo com cada projeto, avaliando qual o nível de risco que aquele projeto pode trazer para a fundação. Então, foi feito um sistema mais simples, na forma de um questionário objetivo, para cada resposta das questões, tem uma pontuação, e essa pontuação vai se transformar em um conceito e um percentual para calcularmos o custo do risco. Colocando para vocês aqui, no final de utilização desse sistema de avaliação de risco, que o resultado dele será migrado para a área de precificação, quando nós terminamos de fazer a avaliação, e quem faz a avaliação, como é uma avaliação técnica, só quem faz a avaliação de risco do projeto são os analistas de projetos e a área de negócio, que é quem recebe toda a informação daquela proposta e tem condições de fazer a avaliação daquele projeto e, no final, dar um parecer. Tá? Então, no final, nós temos a avaliação de risco e também temos melhores condições de tomar uma decisão de continuar para assinar o instrumento, continuar assinando aquele projeto, dependendo do grau de risco que ele venha trazer para a fundação. Esse grau de risco foi colocado em 5 conceitos, como sendo risco muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Então, para cada conceito desse tem um percentual, e esse percentual de risco será calculado em cima do valor do custo total, em um formulário que eu vou mostrar posteriormente, para nós sabermos em valor quanto seria aquele risco. O risco, nós podemos também usar como um exemplo, projetos que temos funcionários seletistas e que, no término do projeto, ali nós não
quando termina um projeto com um funcionário seletista, mesmo cumprindo com todas as exigências das leis trabalhistas, mas depois de terminar aquele projeto, nós ainda podemos ter um passivo trabalhista, que é uma situação que, mesmo a fundação tomando todos os cuidados, com acompanhamento, setor de gestão de pessoas, acompanhando de todas as formas, os projetos, um exemplo aqui do Pará, aqui da FADESP, gerenciamos projetos em vários municípios que não são em Belém. Então, fazemos o acompanhamento, mas é claro, quando você tem dentro da sua fundação os seus colaboradores, você consegue acompanhar de perto, de forma, vamos dizer assim, de forma mais de 100%, mas quando está em outro município, nós colocamos, vamos dizer, supervisores, mas mesmo assim, são pessoas dos projetos, e aí temos o risco de termos passivos trabalhistas, que é um dos exemplos de risco, e que aí o valor do risco é uma pequena, vamos dizer, chamar assim, de uma pequena reserva, que aquela reserva pode não ser, ser ínfima perto do valor de um passivo trabalhista. Tá? E na etapa 3, nós já mostramos aqui, vamos mostrar o cálculo do custo operacional, a precificação do projeto. E aí, pessoal, colocando para vocês aqui, que fazendo uma separação, nós teremos o custo dos produtos a serem gerenciados na precificação do sistema, e colocando que estamos chamando de custo operacional total, esse custo dos produtos e mais o custo de modernização que eu vou mostrar numa tela posterior. Bem, aqui é a nossa precificação realmente, depois que termina a fase de acompanhamento, se os números realmente, para chegarmos nos preços dos produtos, a área de acompanhamento dos custos repassa o sistema, ou seja, o sistema fica à disposição para quem vai precificar. Então, aí entra a área de negócios, que vai utilizar nessa tela simplificada para precificar aquela proposta. Minha área de negócios, tendo à disposição, já à disposição, a tela de precificação, aqui nós podemos identificar que os nossos 4 grupos de produtos foram mais detalhados. A área de pessoal, ou seja, o setor de gestão de pessoas, aqui nós já colocamos os tipos de itens: bolsista, o autônomo, o pagamento seletista e o estagiário. Da área de compras, passagens de consumo, equipamentos e materiais permanentes, e temos também na área de importação mais de um tipo de produto. E 3 tipos de prestações de contas que foram identificados de acordo com o financiador e o nível de trabalho que é exigido para prestar conta dentro destes grupos de prestações de contas. Aí nós podemos também, dependendo da avaliação que você faz com a área específica, com a área da prestação de contas, a área de prestação de contas poderia também fazer uma avaliação, e nós podemos incluir, além de não somente 3 tipos de prestações de contas, mas vai da avaliação da área de custo em conversa com o setor específico. E aí aqui fica à disposição da área de negócios para que, tendo a proposta com as informações necessárias em mãos, ou seja, quando na proposta o plano de trabalho vai ser composto da quantidade de pagamento de pessoal, de itens de compras, e aí tem que ter essa informação, porque se a proposta chega somente com valores cheios nas rubricas, nós não teremos condições de fazer uma precificação precisa. E aí aqui nós iremos colocar as quantidades que o sistema já vai calcular o valor do custo para cada item. Então, nessa proposta aqui, tivemos bolsistas, autônomos,
uma prestação de contas final, que pode também nós podemos ter prestações de contas parciais, e chegamos a um total de R$ 25.000 de somatório de todos os custos. Abrindo um parênteses aqui para nós falarmos sobre a diferenciação, o resultado do sistema de custeio para o preço dos produtos, nesse sistema, ele lhe dá o preço do produto do setor de gestão de pessoas. Ele não chega ao nível de detalhe de dar o preço, quanto foi para o custo de gerenciar uma bolsa durante o mês, quanto foi para gerenciar um pagamento de autônomo. Ele dá o preço do item de gestão de pessoas, e aí aqui em outra etapa, nós diferenciamos quanto é o custo de cuidar de um seletista, quanto é o custo de cuidar de um seletista e de gerenciar somente o pagamento de um bolsista, através da diferenciação da complexidade. Então, e aí entra também a parte técnica de você verificar o nível de trabalho que aquele tipo de serviço traz para o setor. O bolsista como complexidade 1, e já o seletista com complexidade 3. Isso que vai diferenciar o custo, então, no final, do preço dos dois. Tá? No início não tem essa diferenciação, somente quando alimentamos internamente com o tipo de complexidade. Tá? E aí aqui, a área de negócio já não altera, porque isso aí já é dentro do sistema que é gravado em telas anteriores. Separando do resultado dos custos, dos itens mesmo que constam no plano de trabalho, ainda temos aqui um custo variável. Na FADESP nós iremos gerenciar um projeto que a execução dele é em outro município, bem distante de Belém, nós podemos ter, por solicitação do financiador, então da coordenação, visitas técnicas para reuniões que acontecem. Então, nós temos que colaboradores até a diretoria ou a gerência fazer deslocamentos específicos para aquele projeto. Então, é um custo diferente que nós temos que colocar especificamente nessa proposta. Não colocamos de forma geral, até para sermos, então, justos e direcionarmos o custo, já que esse projeto é em outro município, vai ter esse gasto extra. Então, vamos colocar especificamente nessa proposta, e não em todos, já que a maioria, vamos dizer, dos projetos que a Fundação gerencia é em Belém. E aqui nós poderíamos colocar o valor das passagens, das diárias e outros tipos de gastos que seriam especificamente pontuados, colocando valores nesta proposta. Lançando os valores, aqui embaixo o sistema já indica o total do valor dos custos. Como não tivemos custos variáveis lançados, então o valor principal dos custos dos produtos ficou em 25.000. E aqui já nos mostra o risco qualitativo, em valor. O risco médio, o valor que ele calculou aí, então isso aqui seria 15% em cima do valor do custo. E aí o total de custo operacional desta proposta ficou em 28.852,74. Esse valor de 28.000, em relação ao valor gerenciado, que isso não é uma proposta, que foi de um projeto que a Fundação gerenciou, então o valor final mesmo, nós gerenciamos R$465.000, e esse valor do custo representa, pelo sistema de precificação, representou somente 6,2%. Mas, aqui embaixo, em custo operacional direto proposto, que aí não foi proposto, o valor do custo que a Fundação foi restituída somente de R$ 27.349, ou seja, 5,88% do valor gerenciado do projeto. E aqui embaixo, a demonstração para a área de negócios, fator de decisão.
para esse projeto, a fundação ainda teve que custear R$ 1.503, ou seja, 0,32% do valor de custo desse projeto. Esse formulário, ele é o formulário, vamos dizer, oficial, que acompanha o instrumento, assinado pelo diretor, que é encaminhado para a universidade, tá? Que é exigência que todo instrumento seja acompanhado da precificação. Bem, passamos então para falar do custo de modernização. O custo de modernização, pessoal, ele não está inserido na precificação hoje, lá no sistema de precificação. Naquele formulário você vê que não tem lá custo de modernização. Mas isso está sendo colocado nessa apresentação, e porque também a fundação, já em reuniões anteriores, já foi apresentado para a diretoria esse pensamento, que é fazer primeiramente a leitura. Custo de modernização. Como a fundação não possui fins lucrativos, o que devemos calcular para mantermos a estrutura física, tecnológica e pessoal que atenda o grau de qualidade nos serviços exigidos pelos nossos clientes durante os próximos anos, além do valor dos custos fixos e variáveis, será uma taxa de retorno a incidir não sobre investimento, mas nos gastos feitos anualmente para gerenciar os projetos. Este retorno pode ser constituído de taxas de correções de títulos ou de valores da economia, que são chamadas de taxas livres de risco, pois são regulamentadas, por exemplo, pelo Banco Central, como é o caso da taxa Selic. O custo de modernização, então, que é proposto, ele é, quando você precifica com o sistema de custeio, você usa como base o valor de custo de 12 meses para trás. Então, é um valor de custos que já aconteceu. Precificamos, assinamos o instrumento, mas aquele projeto ele vai ser gerenciado 1, 2 ou 5 anos para frente. Então, aquele custo já está defasado, porque nós iremos comprar produtos, nós iremos, é claro, anualmente fazer a correção dos salários dos colaboradores. Todo ano nós iremos aumentar os salários, então todos os custos serão maiores. Então, aquele preço precificado não condiz à realidade, ou seja, ele irá repor o custo para a fundação a menor do que será quando aquele projeto estiver sendo gerenciado. Tá? Então, para deixar claro, nós separamos e colocamos como se fosse o quê? Usamos a palavra modernização, mas é como se fosse a atualização, o aperfeiçoamento dos colaboradores para mantermos, então, acompanharmos a legislação, será para frente a cada ano, a modernização do parque de informática, que é necessário, a parte de software, que é um custo muito alto que as fundações têm, então serão custos maiores, e por isso nós teremos que ter essa reposição de custo pelos próprios projetos, porque é o valor da onde vêm os recursos da fundação. Aí só colocando 2013 e 2015, quanto foram esses valores. E aí vocês imaginem hoje, nós estivermos precificando um projeto com essa realidade atual de valores corrigidos, quanto as fundações estão perdendo. Bem, o custo operacional total no projeto, aí eu coloquei esse quadro para ficar mais claro, incluindo o custo de modernização. Vê que isso aqui está numa planilha, não é o sistema em si. Bem, então, num valor de um projeto que foi gerenciado pela fundação, de R$ 1.138.000, o total de produtos utilizados, ou seja, o custo dos produtos calculados pelo sistema de precificação, ele representou somente 8,58%. Com o valor do risco, somente 1,72%, o valor do custo operacional pelo sistema foi de 117.206. Calculando o custo de modernização, não em cima do valor gerenciado, tá? Em cima deste total,
temos somente 0,9% de custo de modernização. Isso não, 0,9% em cima do valor gerenciado. É só para demonstrar aqui quanto ele iria representar. Não é um valor significativo, mas é um valor necessário para a fundação. Sim, sim. 10 mil é o valor em cima do custo. Não. O percentual é o valor da taxa Selic e o valor da... Sim. Isso. É a taxa livre de risco e a taxa de risco, que seria a inflação. Naquele período, Aí, assim, tem que... atualmente, você teria que ver essa atualização, se usa mensalmente, semestralmente, a correção da mudança da Selic com a inflação. Porque naquele quadro anterior, a diferença foi muito grande, de 2013 para 2015. Vocês veem como houve essa diferença, e isso, para as fundações, é perda, né? Então, o total de, vamos dizer, se chamar o custo operacional total em cima de 1.138.000, seria 11,2% o custo. Pode falar, diga. Quando o percentual que vocês fazem da precificação, certo? Dá acima do que o financiador diz que pode ou quer. Como é que fica? A precificação de vocês, certo, deu 10%. O financiador só paga os 5%. E aí? Aí a área de negócio entra a área de negócio para ver a realidade vai para a diretoria para tomar a decisão final, né? Passar. É isso. É isso aí. Aí, pessoal, o sistema serve. Aí o sistema serve para você verificar as perdas, né? Quanto a FINEP também, que é até 5, mas ela paga 3, 1,67, valor, para você saber quantos serão suas perdas que terão que ser repostas, porque nós estamos falando de custo, dados, vamos dizer, que sejam precisos. Existe, claro, uma margem de erro para mais, para menos, mas é a realidade por isso que o custo de modernização está sendo colocado de forma separada, para que se verifique o custo realmente que o projeto traz para a fundação, de gerenciá-lo. Separamos o custo de modernização. Aí, não foi colocado aí, mas como a Eliana até trouxe essa situação de também reforçando das perdas, quando nós assinamos o instrumento do projeto, e aí precificamos, você vê naquela tela que tem as quantidades de bolsistas, aquele valor ali é o valor que está sendo assinado, mas projetos de 1 ano, 2 anos, com valores de 2, 5 milhões, nesse período de 2 anos, todo o rendimento que entra, se for aprovado ser utilizado, nós teremos que adquirir novos produtos, gerenciar pagamentos de outros colaboradores, outros mesmos colaboradores, que não entrou na precificação inicial. Por isso que isso não tem ainda. Além de aditivos de valores. Sim. Então, vê que não chega... o sistema ele não mensura todo o custo realmente do final. Oi, professor? Gleidson. Etapa 4, nós colocamos aqui somente para a validação do sistema de precificação, na época quando nós fizemos a... Vocês, então, precificam o choro, né? Oi, Você Paulo. olha, aí vê e chora. Estou chorando aqui uma perda de 3%, 4%. É isso que vocês estão fazendo, que é muito bom, Sim. né? É o choro.
Então, depois de implantado o sistema de precificação, nós fizemos a validação do sistema utilizando o período de 2010 a 2012, nós gerenciamos a média de 400 projetos e pegamos uma amostra de 20%. Ou seja, 80 projetos que já tinham sido gerenciados, para nós fazermos a comprovação dos resultados do sistema. E dividimos esses 80 projetos em 8 categorias, também com a área técnica, a área de projetos. Nós separamos em categorias até para vermos as semelhanças e tirarmos, vamos dizer, as médias do custo de cada categoria de projeto. Então, nós separamos, por exemplo, categorias de projetos gerenciados da UFPA, de outras financiadoras, como é o caso aqui do SEIS, que é a FADEST, e outros órgãos como o Museu, o EPA, Embrapa e outra universidade. E depois de feita a precificação, nós chegamos a estes resultados das 8 categorias, onde nós tivemos aqui, então, esses eram os percentuais médios de custo cobrados, reembolsados, e pelo sistema de precificação nós tivemos esses resultados. E aqui o valor médio também do custo de modernização. Então, a categoria 1, a média de custo que ficou em 5,15%, na realidade, o nosso custo médio seria 7,86%. E com essa taxa de modernização, nós teríamos que ter 9,67% de custo operacional para a fundação. Esses resultados foram importantes, como a Eliana falou ainda agora, para nós pedimos a modificação da resolução da universidade, porque nós vimos há anos com o percentual máximo de 5%. Então, vocês verificam aqui que no final do custo operacional tem uma categoria que passou de 15%, que é dos hospitais universitários. O custo é muito alto gerenciar um hospital, e por isso que foi solicitado até 15%, baseado nos resultados de uma amostra de 80 projetos precificados. Bem, sei que não é uma palestra muito dinâmica, né? Falar de números. Procuramos apresentar da melhor forma para vocês terem um entendimento, não só da implantação, mas do resultado final, que nós utilizamos para termos um embasamento e chegarmos com a universidade e pedimos a mudança da resolução que foi feita em 2015, mas, vamos dizer, os resultados serão a partir, vamos dizer, agora de 2016. Pode falar, professor. Como, professor? Está aplicado. Todas as propostas que a fundação recebe e depois aí assina o instrumento, acompanhado ao instrumento, vai o formulário de precificação assinado pelo diretor. André? Oi, Joyce. Com exceção do custo de modernização isso mesmo, que nós, vamos dizer assim, a fundação tem esse entendimento, mas não foi homologado. Sim, com certeza. Eu acho que vocês da Fundação construíram assim um sistema de última geração. Eu tenho um mais fraquinho. Cada um tem o seu. Pode ser que tenha outro, eu não conheço. Mas pelo que vocês demonstraram aí, vocês estão quase num ponto assim acima dos outros. Eu acho que essa é uma luta também do Confis, porque as fundações estão sendo exploradas, visivelmente exploradas por
um dogma, uma ideologia de que elas são feias porque são privadas, elas não devem ser apoiadas, isso é privatização. Isso não é isso, é um regime escravo. A Suzana lembrou que o PFRH da Petrobras não nos dá nada, não é 11 nem 5, é 0. Não é isso? A minha fundação gerenciou 13 milhões de reais, né? E tem mais outros quantos, 15 para ser recebido, e é 0. E pela Petrobras, a maior empresa do país, nos paga 0, para trabalhar 0. Isso é escravidão. Já disse isso para eles. Disse, mas não adianta não, eles nem se comovem. Nem se comovem. Não deixam, e já acionou, vamos mudar agora para o SEMPES, porque pode ser que o SEMPES adote os 5%, não o justo preço, os 5%, mas ainda não mudou. Então, eu acho que isso pode ser uma campanha, fazer assim, um movimento de conscientização dos reitores, subreitores, da aristocracia acadêmica, para mostrar que nós somos trabalhadores, as fundações, entidades exploradas, prestam um serviço, porque ali não está o benefício. Mas no dia que você mostrar o que essa fundação fez pela Universidade do Pará, né, o que equipamentos trouxe, que modernizações trouxe para os seus laboratórios, que edificações construiu, que bolsas deu, que mestrados e doutorados foram feitos às custas dela, do trabalho dela, fica muito mais visível isso que eu estou falando. Então, parabéns. Eu não entendi não entendi tudo. Entendi o básico, mas já só o fato de ter aberto os custos, somado de baixo para cima, e ter chegado a esses percentuais, já foi elucidativo, né? Mas eu queria tê-lo porque eu queria comparar com o meu e ajudar nessa campanha na minha universidade. Parabéns aí, viu, Cifrônio? Você agora arrebentou, hein? Gleides e Eliane também. Bem, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Tá? Desculpa, a professora... Eu endosso todas as palavras do professor, mas eu cheguei um pouco atrasado, até porque eu tive um mal-estar. E eu não vi exatamente a questão do custo da contabilidade, principalmente com o evento do E-Social, né, que a contabilidade perpassa quase por todos os setores, e a contabilidade é que dá todo o suporte para a prestação de contas do Ministério Público, que no nosso caso ela é presencial, né, além do suporte também para as auditorias independentes. Então, eu não sei se eu não percebi, até porque eu tive uma enxaqueca muito grande, deixa eu colocar, a contabilidade, como outros setores, que nós não colocamos o serviço da contabilidade como um produto. Até porque quando chega um plano de trabalho na fundação, nós não temos lá no plano de trabalho dizendo assim, serviço de contabilidade, quanto seria para precificar. Então, o custo da contabilidade ele foi trazido para os produtos. O valor da contabilidade ele foi sendo rateado até chegar no centro de custos finais de produção. Então, no preço de gerenciar um funcionário seletista, de uma compra de um equipamento, está o custo da contabilidade. Não, nada impede que até o nosso colega o Gilvan, que vai fazer a próxima apresentação, que você separe e demonstre o custo de contabilidade, dependendo do método que é utilizado de custeio. Então, como eu conheço do Gilvan e no dele, aparece a contabilidade de forma separada porque nós colocamos os produtos, não é isso, Gleice? Nós trabalhamos por produto. A contabilidade, ela não é um produto, né? Ela é um custo que a Fundação tem, mas o coordenador do projeto, ele não vê aquilo como... Então, quando nós demonstramos para ele, a gente mostra custo bolsa, custo seletista, que é para ele poder entender. É só uma opção do que é o produto. O que é que você vai classificar como produto? Agora, todos os custos de todos os setores, do jurídico, entendeu? O pesquisador, ele não sabe se vai ter um custo do jurídico, mas ele está inserido ali, né? O CDI, que foi um daqueles que o Gleidson deu exemplo, está lá também. Só que o pesquisador ele não consegue visualizar isso. Ele consegue visualizar bolsa, prestação de contas, por isso que nós optamos pela prestação de contas, entendeu? Então, é para termos os produtos. Mas o custo da contabilidade, que é de suma importância, cadê a Fátima? A nossa contadora está ali. Porque se não for aprovado o nosso balanço, né, Fatinha?
Pois não. Gleidson Guimarães, parabéns pela apresentação. Obrigado, professor. Estou surpreso. Sinfrônio, parabéns pelo que vocês têm desenvolvido, você e sua equipe. Estou maravilhado com essa apresentação. Concordo plenamente com o Fernando, a gente tem que divulgar isso aí, né? Inclusive para dar uma melhorada para cada fundação. Mas eu gostaria que você, se for possível, desse uma mergulhada maior na planilha de riscos, que eu achei muito interessante essa planilha de riscos, e você só pontuou uma coisinha e passou, acho, por conta do tempo. Se você tiver condições agora de nos fazer esse detalhamento dessa planilha de risco, seria muito interessante para todos nós. Eu trouxe na apresentação, professor, peço desculpas, que o questionário ele é bem extenso. Então, são muitas perguntas, cada um de categorias diferentes, sobre temas diferentes, se o projeto se veio para a fundação, se veio com orçamento detalhado. Então, questionamentos de o que é da área de gestão de pessoas, colocando só alguns pontos, porque o que foi colocado no slide, essa tela já é a tela do parecer final. Então, só mostra lá o item, o nome da categoria, da pergunta, e resumido a resposta, não mostra de forma detalhada. Então, por isso que eu não mostrei o restante do questionário, que aí não é muito claro, e no final só que tem um parecer do analista. Mas nós podemos disponibilizar esse questionário posteriormente, aonde fica mais claro cada questão. Só tentar colocar uma pequena parte do questionário de forma bem rápida. Então, são categorias de questionamentos importantes com relação àquela proposta, como ela foi trazida para a fundação, se ela veio para a fundação, se foi analisada pela área jurídica, se não veio como um projeto já pronto da universidade, somente para ser assinado, se tem orçamento, se tem itens que também podem trazer riscos futuros, como identificamos projetos que têm funcionários seletistas, como eu falei ainda agora, projetos que adquirem equipamentos, como a parte de veículos, que é um outro exemplo bem claro, que a fundação corre riscos quando adquire veículos que ela não consegue passar para quem vai receber a doação daqueles veículos, e fica durante anos com a fundação, pagando custos daqueles veículos, porque eu acho que nas outras fundações, e é um exemplo claro, e nós tivemos agora por mês, todo ano a fundação tem que pedir isenção de IPVA da sua frota. A frota da fundação, não dela da sede, mas de todos os veículos da fundação, são, vamos dizer, 30 a 40 carros, veículos, de vários projetos diferentes, que tem projetos que encerraram, mas os veículos estão ainda no nome da fundação. FINEP, entendeu? Que ela não faz a transferência grande definitiva. Problema. Então, você adquirir um veículo hoje pela fundação, você fica com aquela preocupação de todo ano se você vai conseguir tirar a isenção junto à sua Secretaria da Fazenda, pedir isenção para não pagar aqueles valores de IPVA altos. Então, é um risco que a fundação corre, e vamos dizer, no questionário tem esses questionamentos, e se você colocar, então, que tem veículos, aí aumenta o risco. Então, como é um questionário bem extenso, por isso que eu não pude trazê-lo para cá para a apresentação. Tá? Sim, podemos disponibilizar, com certeza. Mais alguma pergunta? Só para que fique claro para mim, numa das primeiras planilhas que você mostrou ali, tem um rateio por rubricas, né? Só para que eu consiga entender, somando aquele valor todinho, vai dar o valor do projeto total, somando todos aqueles valores, quer dizer, está ratificado por rubricas, em cima do valor total do projeto? Lá no início da apresentação, aquilo lá é para nós chegarmos ao custo dos produtos. Ali são os centros de custos, não são rubricas.
São os centros de custo que podem ser setores ou centro de custo que nós tivemos que criar para ficar mais preciso na hora de repassar. E aí ali está todo o valor, vamos chamar que seja do projeto FADESP sede. Todos os gastos da sede da fundação, não é valor de projeto. O sistema de custeio, o que ele traz dos projetos, é somente a informação do quantitativo naquele mês de quantas compras foram feitas em todos os projetos. Os valores em si, que é o custo da fundação, é somente dos setores, dos centros de custo da fundação, da sede, que é o que nós rateamos e para chegarmos ao preço dos produtos. Normalmente esse sistema ele é utilizado para precificar um projeto que vocês vão administrar, tipo, saber qual o custo que vai ter, é isso? Vocês utilizam para isso e também para saber se no final do projeto ele foi positivo ou negativo, quer dizer, durante a execução do projeto, vocês continuam utilizando ele ou é para antes, para precificar? Olha, hoje nós utilizamos, fazemos pontualmente para precificar. Ainda não chegamos, não fazemos para comparar as perdas. E em uma pequena amostra que nós fizemos, realmente, como tem essa situação dos rendimentos e temos aditivos, sempre a fundação tem a perda de cobrar um percentual, e se você for ver no final, aquele custo é maior. Infelizmente, nós não temos a possibilidade, eu não sei se outra fundação, de rever percentuais que já estão no instrumento, já foram assinados. Então, é comprovar, fazer para comprovar. Mas nós não temos essa prática de todo o projeto, quando termina, fazer lá no final. Mas o sistema está disponível para isso. Você pode fazer, tem a proposta inicial e você pode fazer, utilizando aquela proposta daquele projeto, no final, não sobrepõe e faz uma outra precificação. Aí você tem as duas para fazer a comparação. Ok. Gleidson, vocês começaram a utilizar oficialmente esse sistema de precificação quando? Nós começamos em 2014 e 2015. Embora não estivesse aprovado ainda pelo Conselho Superior da Universidade, é? Sim, porque nós tínhamos que... Porque havia aquele limite de 5%. Sim, né? continuamos obedecendo o limite. Só que que o limite 5%, só que tem na resolução que você pode justificar. Até aquela na primeira categoria ali, que era projetos gerenciados da UFPA, estava 5,15%. Aí você poderia dizer, bem, mas certo, só até 5%, por que 5,15%? Mas é que pode tiveram projetos que poderiam ter justificativas de você não tem como ser 5%, e tem na resolução essa possibilidade. Já tinha na resolução anterior, né? Oi? Já tinha essa... Já tinha isso, já tinha na resolução anterior. Obrigada.